A paz, hoje estamos a dar seguimento ao estudo bíblico e na semana passada estamos no capítulo 8 do Evangelho segundo João e, salvo erro, chegamos até o versículo 29, não foi? Ou foi, ou foi Sí, antes? Uhum. no, sí fue. Sí. Acho que até o 30, porque lembro ter lido isto, dizendo ele estas coisas, muito bem. Então hoje vamos começar no 31 e hoje para começar vai ser a irmã Raquel, depois a irmã Paula, no 34 a irmã Elda, 35 a irmã Rebeca e se houver tempo eu vou ler o 36 e depois nos distribuímos mais. Já sabemos a dinâmica, vamos ler duas vezes, a primeira é só para começar a digerir a informação e na segunda vamos fazer comentários e perguntas. Começamos. 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: Elda, somos descendencia de Abraham y nunca servimos a ninguém. ¿Cómo dices tú, seréis libres? respondió-lhes Jesus: é verdade, como oh, no, no me ve, respondió-lhes Jesus: en verdad os digo que todo aquel, ajá, es el que dijo, 34. 34, ¿sí? Ujú. Ajá. Respondióles Jesús: en verdad os digo, que todo aquel que comete pecado, o servo do pecado. 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aí eu pulei um versículo, mas é até o 35 então. Vamos às perguntas e comentários. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis verdade. Jesus, ele passava, como a gente já tem visto em todo esse capítulo, Jesus estava sempre explicando, estava sempre ensinando lá no templo, em todos os lugares, Jesus estava ensinando. E aqui, mais uma vez, ele estava ensinando, ele estava dizendo para eles que era para eles permanecer na palavra dele, porque verdadeiramente eles seriam os discípulos dele, né? E eles iam conhecer a verdade, porque ele era a verdade, a palavra dele era a verdade, porque ele falava não só dele, mas ele falava do Pai, como ele falou ali em cima, que ele dava testemunho do Pai, e o Pai testemunhava dele, né? Que comprovava que ele era verdade. Ele dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra, quer dizer que se vocês, que eu entendo assim, ó, que se a gente viver a palavra de Deus, se nós não só ler a palavra, mas nós aplicar a palavra no nosso dia, na nossa vida, em tudo que a gente for fazer, eu penso assim que todas as situações da nossa vida, quando a gente vai fazer, a gente colocar a palavra na nossa vida e ver, estar conforme o que Deus queria, era assim que o Senhor falou para nós fazer em todos os aspectos da nossa vida, e era isso que Jesus estava falando para eles: se vocês permanecer na minha palavra, quer dizer, permanecer é viver todas as coisas do dia a dia, vocês fazerem tudo isso, mas ah, na minha palavra, observando a minha palavra, observar se eu mentia, eu não vou mentir mais, porque eu observo a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que não é para mentir. Então, isso é permanecer na palavra. E daí, verdadeiramente, sereis meus discípulos, porque ele está dizendo que se eu fizer isso, eu conseguir viver na palavra de Deus, vamos só supor ali os 10 mandamentos, que ele falou que não é para nós roubar, que não é para nós mentir, que não é para nós adulterar. Se a gente vê só esses princípios básicos ali, que
tem muito mais, mas se aplicar isso aí que se refere a tudo, ou o que ele trouxe, que é ama o Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a ti mesmo, já refere a todas as coisas. Essa é a palavra de Deus. Se nós viver essa palavra, permanecer nisso que ele está ensinando, verdadeiramente a gente vai ser discípulo dele. É isso que eu entendo que ele está falando ali, ó. Muito bem, eu vou É isso. conferir só. É redundante dizer, mas ¿cuál es la palabra que utilizan no pergaminho para palabra? Porque normalmente son duas, logos o gema o rema. Rema es más como verbo, mas vamos ver ya. Eso es rápido. Versículo 31 dice, por tanto, Jesús a os discípulos. Se vocês permaneceis, ou seja, isto é permaneceis, ficar na palavra. É logos conjugado, então é a palavra. E eu queria mostrar eh, todo o conteúdo que quer dizer logos, que é muito conhecido nas pregações que se utiliza esse vocabulário, mas realmente no grego antigo quer dizer muitas coisas. Olha, por exemplo, já vou diretamente para aqui para a concordância. Dizer, concluir, é uma palavra, é a expressão de uma ideia, é um ditado. Logos se aplica principalmente a Cristo, a palavra eternamente preexistente que expressa os pensamentos do Pai através do Espírito. E olhem aqui tudo que pode, todos os sinônimos que pode significar logos. O Senhor Jesus é logos, de facto, né? Porque olhem, quando entre umas das definições que tenho quando o Senhor Jesus quando a palavra diz que o Senhor Jesus é o verbo, por exemplo, neste livro, né, neste evangelho, está a falar do Senhor Jesus, logos. Palavra, verbo, ou seja, verbo no sentido do Senhor Jesus, ditado, razão, fama, causa, contas, ditados, negócios, coisa, direitos, discursos, falar, feitos, língua, parecer, conversar, pregar, reputação, sentença, sermão, tratado. E principalmente logos quer dizer também conhecimento. Por exemplo, quando Paulo explica que isso está em Timóteo, nós já estudamos isso, em 1 Timóteo. Estou a lembrar se em 2 Timóteo também, mas pronto. Quando Paulo explica para Timóteo que tanto Timóteo como ele próprio, Paulo, são ascendentes, não, do povo de Israel e que Deus permitiu ao povo de Israel eh, resguardar o conhecimento de Deus, a palavra. Utiliza este logos. Ou seja, e lá explica Paulo que isso é uma herança muito importante e para nós também, não é? Esta bênção de ter a Bíblia até o dia de hoje é uma herança. Aliás, para os filhos de Deus, mais importante que ter herança econômica dos pais, é mais importante ter conhecimento de Deus, logos. Ou seja, o Senhor Jesus no coração, não é? Isso é uma herança vital, não é? E quando nós somos os primeiros na família em conhecer ao Senhor Jesus, nós podemos também transmitir essa herança para os nossos filhos. E, enfim, continuemos, senão aqui não avançamos, mas é importante esta palavra, logos. 32. Neste versículo 32, em continuação daquilo que a Raquel estava a dizer, né? Porque depois de permanecerem em Cristo, ele diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quem não vive na verdade é escravo, não é da mentira, e nunca pode ser livre. E conhecer a verdade, né? Conhecer a Cristo, a viver em Cristo. E
nós seremos totalmente livres, não é? Porque nós só dependemos de Deus, não dependemos de nada que o mundo nos possa oferecer. E é isso que eu entendo aqui, não é? Porque é importante conhecer a verdade, não é? E viver sempre na verdade, porque quem conhece a verdade, nunca vai viver na mentira, e nós sabemos que a mentira é pecado, e o pecado, quem vive no pecado é escravo do pecado. E é isso, não é? Porque Cristo veio nos libertar, deu-nos a salvação, não é? E aqui, porque Cristo também se assume aqui na Bíblia como verdade, porque ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? E então, pronto, é isso que eu entendo aqui, que andar em Cristo é ser livre. Muito bem. Vamos ver rapidamente este versículo también. Este no da para ver también como otros. Esperen un bocadinho. Vou colar aqui. E conhecereis em futuro, não é? A verdade, como falamos, também a irmã Raquel, a irmã Paula, quando fala da verdade, também fala dele próprio, porque o Senhor Jesus é a verdade e é Deus, não é? E a verdade, ou seja, quando através da palavra de Deus, da Bíblia, e de praticar ela e de permanecer nela, ficar nela, como falou a irmã Raquel, conheceremos ao Senhor Jesus, porque Ele é a verdade, então, e conhecereis a verdade. Como? Se permanecemos na palavra de Deus, como? Se conhecemos, não é? Há quem pergunta como posso conhecer ao Senhor Jesus? Uma das maneiras é praticar o que diz na Bíblia. Ou seja, primeiro estudar o que diz e praticar, não só ficar na teoria, sino levar à prática. E assim conhecereis a verdade, e a verdade, ou seja, o Senhor Jesus, vos libertará, nos fará livres, não? E, ok, muito bem, é isso. Então, se alguém tem dúvida como conhecer mais ao Senhor Jesus, conforme diz em 2 de Timóteo, que diz que o Pai quer que todos sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento dele, não é? Y que utiliza el verbo no conocimiento, sino conocimiento profundísimo, que es un verbo muy diferente en griego. Alguien diría, ¿cómo puedo conocer tan profundamente al Señor Jesús, al Pai, al Espíritu Santo, ¿no? A Deus? Eh, é através da palavra, não é? E praticar a palavra também. Porque, exato, a irmã Raquel disse, se eu costumo mentir, já não vou mentir. Se tenho algum vício, com a ajuda do Espírito Santo, vou ficar livre desse vício. E etc. Mais coisas. É muito profundo isto, não é? Uma transformação. Essa é a transformação que faz o Espírito Santo na nossa vida. Que também escreve João sobre isso Tem nas cartas. intimidade, né, Ivan? Tem Hum? intimidade. Tem Uhum. intimidade com ele, através da palavra e da oração, maior ainda que a oração, né? Porque ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Deus em secreto. Quer dizer que, para nós ter mais conhecimento de Deus ainda, primeiro orar para depois ler a palavra para entender, né? Pois é um processo, por isso sempre oramos, exato. Ou seja, sim precisamos a ajuda do Espírito Santo para compreender a palavra, não só para compreender, sino para estar concentrados, porque às vezes nos distraímos facilmente ou estamos Para viver a cansados. palavra, é verdade. Ou ainda mais aqui neste mesmo capítulo e no anterior, o Senhor Jesus várias vezes falou que eles não compreendiam, que eles eram cegos, que eles não ouviam, que eles não acreditavam. E tudo isso é que quem pode quebrar isso é o Espírito Santo, que ele tem todo o poder. E também João escreve que o sangue do Senhor Jesus desfaz todas as obras do inimigo. Isso está nas cartas. Então, sim, exato, é uma obra completa. Oramos, estudamos a palavra
y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a obedecer esa palabra. Y sí, de esa manera conoceremos al Señor Jesús y el Señor Jesús nos libertará, o sea, nos purificará, curará, transformará, tudo que for necesario. Muito bem, continuemos. 33. Pronto, quería comentar que, exacto, eles pensaban que el Señor Jesús só falaba físicamente, que son cegos físicamente, que no consiguen oír físicamente, que que no son libres físicamente. Y pronto, nós agora sabemos que o Señor Jesús falava num sentido espiritual, né? E é a obra que o Espírito Santo faz quando acreditamos nele e aceitamos o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, politicamente, não é que eles fossem livres, eles continuavam com as suas crenças, com a sua religião, né? E os romanos tinham as suas coisas. Mas mesmo assim, politicamente estavam no governo, que no era de ellos propios, era de un otro imperio. Y pronto, hasta para eso parecía que no conseguían llegarla, no conseguían ver. Y, y pronto, eles eran a descendencia, mas si lembraram que lá no passado, mesmo sendo filhos de Abraão, foram escravos que ficaron no Egipto y todo. Pronto les iban lembrar de esa opresión no solo física, mas también espiritual, porque ellos ya no conseguían eh, a muchos acreditar en Dios. Oraban y clamaban porque ya estaban fartos, mas al final, mismo con todos esos milagros que acontecieron, o corazón de él siempre buscaba o pecado ou as coisas lá do Egito, a servir a aqueles deuses e ter aquelas coisas que faziam lá. E é o mesmo que acontece agora, que nós próprios podemos dizer, ah, não somos escravos, não somos servos de ninguém. Mas às vezes a verdade é que continuamos a ter ali algo que o inimigo quer pôr no nosso coração. Pues aquí a reflexión da interesante porque eles estavam aqui a reclamar que eles não eram servos de ninguém, nem nunca serviam a ninguém. Mas até para isso estavam um bocadinho distraídos porque eles eram, o reino de Israel era um servo do Império Romano. Ou seja, eles não olhavam para isso. Mas, naturalmente, o Senhor Jesus se referia ao lado espiritual. E vamos continuar com isso no 34. 34. Diz, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, o servo do pecado. Aqui, vou a lerles para a glória de Deus, em Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados como ele na morte pelo bautismo, para que como Cristo foi resucitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Otro versículo, Romanos 6, 17, el mismo capítulo. Mas gracias a Deus, porque otra escravos do pecado, contudo, vistes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fuistes entregados. Gloria a Deus. Otro versículo, Romanos 6, 22. Ahora porém, libertados do pecado, transformados en servos de Deus. ¿Entiendes? ¿Ok? Dice,
Luis, tendes, tendes o vosso fruto para santificar o por fin a vida eterna, porque o salário do pecado o é a morte, mas a dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, aí nos está falando del evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. João Baptista, el profeta del Mesías, comenzó a pregar el evangelio. Después, nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y creed el evangelio. Y es muy clara la palabra de Dios. Fuisteis sepultados ahí en el río o en el estanque o en el mar. Fuisteis sepultados, su viejo hombre, y lleno de pecados. Y nombra en Romanos 1, en Colosenses, en Gálatas, en Apocalipsis, dice, no, enumera muchas clases de pecados, muchos malos pensamientos, malas palabras, malos sentimientos, malas intenciones del corazón, malos actos. Dice, sabiendo que los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, aquí está hablando, libertados del pecado, vinieron a ser obedientes a la doctrina a la cual fueron entregados. ¿Y cuál era esa doctrina? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. También en el Antiguo Testamento, en Salmos, dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Sigue a Dios, sigue al príncipe de paz, sigue a Jehová Shalom, que dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro pacificador. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y también dice aquí que antes eran esclavos del pecado, practicaban muchas clases del pecado, pero ahora dice fueron hechos libres, ya fueron rotas las cadenas. También dice en los profetas y en Mateo que nuestro Señor Jesucristo es el libertador de Sión. Él es el que fue el que nos libertó. Dice, pero cuando uno decidió, cuando él está proponiendo, está dando la palabra, predicando, evangelizando, también dice allá en el Antiguo Testamento, escogeos hoy a quien sirváis. Nos ha dado libre albedrío, razonamiento, nos ha dado poder de decisión, sentimientos, pensamientos. En el alma somos semejantes a Dios, nada más en el alma, pero no somos Dios y somos limitados. Por eso siempre está diciendo, renuncien a toda clase de pecado, renuncien a las obras de la carne, vengan a novedad de vida. Dice, quitaos ya, dice, la levadura vieja, la levadura que leuda toda la masa. Entonces, aquí nos está diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él es nuestro gran libertador, Salvador, Mesías, Rey de Reyes, Logos, la palabra. O sea, Él es todo para nosotros, nuestro intercesor, nuestro abogado, y Él es nuestro justificador y santificador. También Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice en Mateos, cumpliendo la profecía, cumpliendo el Antiguo Testamento. Es nuestro libertador de Sión. Vendrá a vosotros a Sión. El libertador de Sión es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Mesías. Bueno, hasta ahí. Muito bem, aqui a irmã Rebeca nos relembrou a importância que tem o batismo, né? E o fundamento que está em Romanos, isso de quando somos batizados e nos comprometemos a seguir ao Senhor Jesus, renunciamos e sepultamos ao velho homem com o pecado. Muito bem. 35. Ah, sou eu. Ah. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre.
Si, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá está, não é? Ou seja, se nós ainda somos servos do pecado, nos está a dizer que não vamos a permanecer com ele, ou seja, não vamos ir para com ele, mas se somos filhos dele, vamos a ficar sempre com ele, não é? Eh, Também pode estar a fazer referência quando o Senhor Jesus disse que ele foi a nos preparar lugar, não é? Uma nova morada, mas precisamos ser filhos de Deus. ¿Y cómo ser libres de este pecado, de estos vicios, de estos costumes que son da carne? Que sabemos que todos tenemos manías, ¿no? Tenemos cosas que somos conscientes que Deus não se agrada disso. E é muito comum ouvir dizer, é que eu sou assim, o Senhor Jesus me aceita assim, e assim posso estar. Pronto, o Senhor Jesus nos dá liberdade, mas temos que saber que tudo o que não agrada ao Pai, o Senhor Jesus pode nos libertar disso, não é? Tudo, tudo mesmo. Eh, Testemunhos há muitos, já sabemos. Pessoas totalmente danificadas pelas drogas foram livres, mesmo de dano cerebral, foram curados totalmente. Pessoas como aquele general que falei que era russo, que torturava cristãos e matava eles e tudo isso, mesmo ele foi transformado pelo Espírito Santo, do mesmo jeito que Paulo. E então nós não temos essa desculpa. Se realmente queremos agradar ao Pai, devemos entregar tudo nas mãos dele, todas as áreas da nossa vida, mesmo as que nos incomodam mais, temos que entregar, seja econômica, familiar, profissional, pessoal, sentimental. Não sei, há muitas áreas. Enfim. E, e pronto, aqui nos promete que se o Filho, o Senhor Jesus, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Quero só consultar uma coisa, já vamos também ir para o intervalo, mas fique curioso. 36. Vou ver uma coisa. Ah, já vi. Ele oferece. Uhum. Efetivamente, o Senhor Jesus nos dá essa verdadeira liberdade. E também plenitude, e também paz, e também satisfação, e também, como quem diz, enche esse vazio que todas as pessoas chegam a sentir. É o único que pode encher esse vazio interior, né? Que, que pronto, é natural porque nós fomos afastados da presença do Pai, porque nós fomos feitos para morar sempre com Ele. Era o plano original. E só quando o Senhor Jesus morar no nosso coração novamente e nos transformar é que podemos voltar a sentir nosso interior satisfeito e cheio e pleno. Muito bem, é isso. Vamos ao intervalo. Nos vemos de aquí a 10 minutos. Continuaremos no 37. Até ya. Até já. Sí, hasta luego. Ya está. Ya voltamos do intervalo e tínhamos comentado até o versículo 36. Vamos nos distribuir outro bloco de versículos para concluir o dia de hoje. O 37 desta vez vai ser Elda. O 38 a irmã Paula. 39 a irmã Raquel. 40 vou ser eu e 41 a irmã Rebeca. Então vamos começar. 37. Aqui está. Diz: Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: Se fosse filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Para vos yo, 40 hijos.
Não, sou eu. ¿sí? Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não faz isso. 41. 41. Ahí va. Vos facéis as obras de vosso pai. Dijeran, ¿de qué? Dijeran, pues, nós não somos nacidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Oh, que forte. E pronto. Depois vamos ver se avançamos, porque parece que a conversa está a ficar forte. 37. No, no versículos anteriores que ellos propios decían, no, que somos descendientes de Abraham. Y o Señor Jesús responde, sí, yo sé que son descendencia de Abraham, mas na mesma queren me matar, porque o que estou a falar no concordan, porque no quieren oír, porque no tenga fe, la fe de Abraham que ele, pronto, Deus falou para ele, faz isto, deixa a tua terra, vai lá morar, porque eu vou te dar uma descendência muito grande e vocês vão ser o meu povo especial, o meu tesouro especial. E o Abraão acreditou, mas eles, toda essa geração, eles não estavam acreditando no que o Senhor Jesus falava e pensavam que estava a mentir y quería, eh, mm, me esqueci a palabra, más pronto, ellos decían que estaba a mentir, ¿no? Que no era verdad, que él no podía ser o filho de Dios y que él era pronto una persona cualquier, ni un profeta a veces falaban. É isso. Pois aqui lembremos o que o apóstolo Paulo escreve, que o evangelho, as palavras do Senhor Jesus, para os gregos são loucura e para os judeus são escândalo. E que quer dizer para nós, não é? Também no mundo atual, não é? A palavra de Deus para este mundo, e vai ser sempre assim, é loucura. Ou seja, sim, para o mundo nós estamos loucos em acreditar em estas coisas, em praticar isto, em ter estes princípios, em querer seguir isto, em querer ser filhos de Deus, em ser filhos de Deus. Sempre vai ser assim. E nós próprios falávamos de quando estudamos a palavra. Também precisamos a ajuda do Espírito Santo para que nos dê sabedoria e nos ajude a compreender a própria palavra, porque muitas vezes não é simples, não é? Para o homem carnal, e exatamente é loucura, não? Precisamos ajuda de Deus para poder compreender e receber a própria palavra dele, não é? Como dice a parábola do semeador, precisamos que nosso coração seja uma boa terra, não é? E que o Espírito Santo nos ajude para que dê fruto a palavra que entra por aqui. E que não aconteça isto, não é? Que a palavra não entre. Que às vezes, se nós nos distraímos, pode ser, não é? Que Deus nos está a falar, 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 e nós não recebemos porque não estamos concentrados, atentos, não estamos com ouvidos espirituais, não é? É importante ser conscientes disso, para não cair no mesmo erro, porque é muito fácil dizer, ah, sim, os judeus crucificaram ao Senhor Jesus, e quando tinham ao Senhor Jesus em frente, falaram, crucifica, não é? Crucifica. E deixaram livre o Barrabás, mas até tem um cantor, um músico evangélico, que ele faz um louvor que diz, não é? Se eu estivesse lá ou ali, ou seja, junto, em frente ao Senhor Jesus, será que eu compreenderia, não é? Quem é ele? Se eu estivesse nessa época aí parado, será que eu teria essa bênção? Ou eu seria como a multidão, né? Que sem compreender, falaria no calor do momento,
e mandaria ao Senhor Jesus crucificar, né? Pronto, é uma reflexão interessante, por isso temos que sempre pedir ajuda ao Espírito Santo que nos ajude a que não nos domine a carne, sino procurar sempre agradar ao Pai. Muito bem, continuemos, senão nunca mais. 38. 38, Jesus continua a falar, não é? E diz: Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Nós sabemos, não é, que Jesus já é antes da fundação do mundo, não é? Que dá, porque é que é em João, não é? João 17, em que ele diz: dá-me a mesma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E assim, ele sabe para o que veio, não é? E ele veio com as instruções do Pai e ele sempre ora, não, está sempre em comunhão com o Pai, e tudo aquilo que aprende do Pai, tudo aquilo ele transmite àqueles aos que são seus, não é? E ele fala, aquilo que ele fala, ele fala a verdade, não é? Mas como o Iba estava a dizer, e a Elda, eles tinham os olhos tapados, não é? Era muito difícil. E como será que eu, se estivesse lá, não é? Também quando crucificaram Jesus, o que é que eu ia fazer? Não sei. Eu queria muito dizer Jesus, Jesus, mas o que é certo é que eles não entendiam, porque eu também compreendo que é um bocado difícil de compreender. Nós temos a palavra, mas eles na altura e tinham e ele está aqui a falar para eles, para os fariseus, não é? Que estavam cheios de si, tinham o coração muito fechado. E aqui a segunda parte do versículo, ele diz: E vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Assim, eu não sei se estou a pensar bem, mas aqui o que ele está a dizer é eles estão a fazer um mal, né? Quer dizer, que o pai deles é o inimigo, é tudo aquilo que é mal, é mentira, e eles estão a fazer exatamente aquilo porque no fundo o pai deles não é o pai, não é Deus, não tem nada a ver com o bem, é exatamente o contrário, eles estão a seguir um outro pai que não é Deus, eles servem ao inimigo. É isso que eu entendi. Não sei se falei bem, mas foi isso que eu entendi. Pois por isso é que eles começaram a ficar mais bravos, porque ele realmente está a dizer: vocês querem me matar, então quem é o pai de vocês? Vocês estão a fazer o que o pai de vocês normalmente faz. Ou seja, o Senhor Jesus está a ser direto, não está a tentar dar a volta. Mas o Senhor Jesus é perfeito, ele sabe por quê nesse momento respondia dessa maneira. Porque en otro capítulo, neste mesmo evangelho, vimos que quando também faziam perguntas assim complexas ao Senhor Jesus para tentar ele, em um dos versículos nós vimos que está escrito: e o Senhor Jesus teve compaixão, ou seja, se compadeceu, não é? Estava a ver as atitudes deles, estava a ver o enganado que eles estavam, o errados, o caminho mau que eles tinham, e, e com compaixão respondia, não é? Mais suave. Mas aqui não, aqui o Senhor Jesus já começou mais direto. E assim é o Senhor Jesus, quem se queixa de que Paulo ou João às vezes escrevem de forma mais um bocado dura, realmente o Senhor Jesus era mais radical ainda. E é assim porque o Senhor Jesus é a verdade pura. O Senhor Jesus nunca vai tentar nos enganar ni nada. É a verdade direta e pura, porque Ele é puro. Mas, enfim, 39. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: Se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Quando ali que eu entendo é que quando eles responderam: o nosso pai é Abraão, quando ele fala, né, que no caso que ele está com o pai, ele é o pai, ele fala as coisas de Deus e ele fala que ele é filho de Deus, e então
eles não aceitam porque ele é o próprio Deus, eles também não aceitam nada do que ele fala. E aqui eu vejo que ele diz assim, mas nosso pai é Abraão, quando pergunta que se era escravo, que vem já de tudo que nós estamos lendo ali, né? Nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. E Abraão tem a promessa, aquela coisa toda ali que a gente já viu. Mas aí Jesus disse, mas se vocês fossem filho de Abraão, pelo menos iam fazer as obras que Abraão fez. E aí, quando eu olho para as obras de Abraão, que foi as obras de Abraão? Abraão, ele teve fé, ele viveu pela fé. Ele não viu, ele não conhecia, se apresenta, eu creio que Abraão, ele era gentil, porque o pai dele fazia ídolos. Ele era gentil, ele era lá caldeu, se não, ele era de Ur da Caldeia, né, que acho que era da Uhum. Mesopotâmia, parece que era lá. Ele era uma pessoa que ele era gentil, ele não conhecia esse Deus aparece para ele, fala com ele, e ele, no coração dele, que ele diz assim, minhas palavras não entram em vocês, mas entrou em Abraão, pela promessa que o Senhor fez para Abraão. Abraão deixa a terra dele, deixa a parentela e vai em busca do que o Senhor falou. Ele foi fiel à fé, ele cresceu dentro dele, entrou nele essa fé que veio de ouvir Deus, ele ouviu Deus. E aqui, quando eu vejo Jesus falando, mas se vocês fossem filho de Abraão, porque eles se diziam filho de Abraão, mas eles não tinham fé para crer que Jesus era filho de Deus e estava falando com eles ali. Então, ele disse assim para eles, quando eu vejo Abraão, ele recebeu uma promessa, e a promessa que Abraão recebe lá no começo se tu for lá ler depois em Joel e depois tu for lá em Atos, vai ver que a promessa é o Espírito Santo, que eu acho que é a terra prometida, mas na verdade o que ele recebeu foi a promessa do Espírito Santo. Abraão recebeu lá no começo, que é o que nós temos, porque a fé vem do Espírito Santo, né? Porque ia passar tudo isso para chegar, nós ia chegar no Espírito Santo. E ele teve fé, e ele creu, e também depois ele, quando ele não tinha filhos, né? E ele pega e o Senhor fala para ele, olha, a tua descendência vai ser maior do que, olha as estrelas, sai da tua tenda, olha as estrelas, conta, pode contar a areia do mar, não pode, vai ser maior, vai ser multidão. E ele mesmo passando, ele já tinha 100 anos, a Sara tinha 90, e ele dizia, não, vai ser, ele creu contra o tempo, contra tudo que podia ser, ele creu, ele teve esperança em Cristo. E se esses aí fossem filhos, no mínimo eles iam ter um pingo de fé e iam crer. É isso que eu entendo disso ali, né? Olhando para essa palavra. Pues, otra cosa interesante en comparación de ellos y de nos con Abraham, que el pueblo de Israel tenía a ley, que dice la Biblia que era como un tutor a ley para encaminar al pueblo de Israel para Jesús, ¿no? Un tutor, la dice Paulo. Mas, y nos tenemos un nuevo pacto, que ya es o Evangelio, y el Espíritu Santo conosco. Mesmo assim, Abraão, graças a Deus, não é algo incrível. Ele não tinha lei, não tinha profetas, não tinha o novo pacto, e, e mesmo assim ele foi amigo de Deus. Ou seja, ele chegou tão longe, e não foi por obra própria dele, claro que não, mas, ou seja, ele com tão poucos recursos, digamos, eh, foi amigo de Deus. Y no fue él propio que dice que era amigo de Dios. Fue Dios que falou que Abraham era amigo de él. O cual es muy diferente. Y sí, porque él acreditó, porque él fue simples y sin ter a ley, profetas, ni evidencia, ni o Espíritu Santo como nós temos agora, nem o Evangelio. Mesmo assim, Abraham acreditou. Imagino que ele tinha um coração disposto, não é? E simples a não duvidar, simplesmente Deus disse isso e tem que ser e já está. E não era coisa simples, é uma referência, sim. Se nós conseguíssemos acreditar dessa maneira como Abraão, que benção, não é? Ser chamados amigos de Deus, sem filhos, mas também amigos. E mais em frente neste evangelho, o Senhor Jesus disse o que es necesario para ser amigo de Dios. En este capítulo está a dizer o que precisamos para ser filho, y discípulo y filho.
en otro capítulo va a decir que se precisa para ser amigo, como Abraham, ¿no? Muito bem, boa reflexão. E 40. Ah, acho que sou eu. Ah, sou eu. Mas agora Sí. procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade. Lá está, o Senhor Jesus estava a dizer o caminho, estava a falar dele próprio, do Pai, como aproximar-se a Ele, ao Pai, como agradar a verdade, né? Que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Exatamente, Abraão fez o contrário. Abraão não afastava ninguém da verdade, não procurava matar ninguém, nem desobedecer Deus, sino ao contrário, agradar Deus em tudo, até no extremo, não é? De matar o próprio filho que Deus prometeu. Isso é um extremo muito grande, mas ele até nisso agradou a Deus. E nem para pensar, será que matar meu filho é um crime? Será que realmente estou a ficar confuso? Ele foi, não é? Ele talvez com, sim, com muito pesar e sem saber nada, não? Mas ele foi. E foi difícil para ele, mas ele chegou até o fim, tanto que foi Deus que teve de parar o Abraão para não fazer, não matar o filho. E pronto, graças a Deus. 41. Oi, E Ivan, Rebeca. uma coisa não sabia, ó, esse negócio que tu falou assim, ó, mas será que Abraão não sabia que Deus ia dar o livramento? Será que ele não cria nisso? Olha que um momento antes, no mesmo dia, quando Isaac Pergunta. pergunta a Abraão, e o sacrifício, pai? E Abraão não sabia explicar, isso é verdade, mas ele falou a verdade absoluta. Deus proverá. Não sei, Deus proverá, não sei. Se ele confiava que de alguma maneira tudo ia dar certo e sem saber como explicar, mas confiava. Uhum. Puxa, nem que difícil. ¿Qué pasó? Já Não voltamos? sei, acho que caiu lá, irmã Rebeca, mas é a irmã agora, 41. 41. 41. Eh, Aí, mais Rebeca. 40, ahí está. 41. Vos facéis as obras de vosso pai. Díxerem-le, pois, nós somos nacidos de prostituição. Temos um pai que es Deus. En español dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y la otra versión en portugués. Vos facéis as obras de vosso pai. Disseram eles, não, nós não somos bastardos. Temos un pai que es Deus. O bueno, en los evangelios, siempre que ellos, los escribas y fariseos hipócritas, los del Sanedrín, los ancianos, hasta el sumo sacerdote, los helénicos, los saduceos, los herodianos, siempre estaban peleando contra él, encontrando cualquier error que pudiera cometer, queriendo encontrar un pecado para acusar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también los evangelistas y los que presenciaron, sus discípulos dijeron, ningún hombre ha hablado como este hombre. Y él es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y ellos decían, él habla con autoridad, con poder, no como los escribas. Pero también ellos decían, porque, y es también una cuestión que siempre pelearon contra Pablo y contra Pedro, contra los otros discípulos, los apóstoles, que ellos decían, estos sí son de la circuncisión, estos no son de la circuncisión, o sea, siempre la circuncisión, que exacta, el pacto con Abraham
la promesa que Dios le dio a Abraham y la ley, el mandamiento que Dios le dio a Abraham cuando hizo pacto, cuando le prometió: de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando de Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. En tu descendencia serán benditas todas las naciones, porque está prometiendo al Mesías, al Salvador del mundo, no nada más al pueblo de Israel, porque ellos lo crucificaron y lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibimos, a nosotros, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Entonces, siempre estaban peleando. Estos sí son de la circuncisión, estos no son de la circuncisión. Y entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: la circuncisión sí es una señal, es la ley que Dios le dio a su pueblo, es el mandamiento que Dios le dio a Abraham, que circuncidara a todos los hombres varones de su casa, que se circuncidaran todos. Pero dice: ustedes ponen cargas al pueblo de Israel, cargas que ni vos quito, pero tragáis el camello, ni entráis al reino de los cielos, ni dejáis entrar. Y luego él decía, Pablo y Juan y Pedro en sus cartas, también en Hechos de los Apóstoles, dice que la circuncisión no nada más sea de la carne, o sea, del prepucio, la circuncisión del varón, sino nosotros sí. Ajá, está. Ahí está, otra vez, hijo. Ya está bien. Bueno, eso era la discusión de siempre. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nos circuncidamos, ellos son bastardos, ellos son gentiles. Y entonces al Señor Jesucristo, cuando decían, lo querían acusar, decían: es que dice muchas cosas en contra de la ley de Moisés, muchas cosas en contra de Dios. Y entonces ellos siempre discriminaban a las personas, decían: ellos son de incircuncisos, nosotros sí somos de la circuncisión. Esa promesa que Dios le dio a Abraham, ese pacto que hizo Dios con Abraham, y también le mandó: circuncida a todos los varones. Y ya después fue la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para el pueblo de Israel, las tablas de la ley. Pero ellos siempre discutían. Esta es una interpretación. La otra interpretación es que lo ofendían a nuestro Señor Jesucristo y le decían: nosotros no somos hijos de fornicación, porque recordaban, eran tan mugres, tan malandros, y exactamente les dijo: ustedes son hijos del diablo, y las cosas del diablo habláis, o sea, son sucios, son inmundos, siempre quieren acusar, apedrear, juzgar, señalar, regar el chisme, murmurar, la murmuración, porque le decían: ¿te acuerdas de que tu mamá fue acusada de fornicación, que concibió y no estaba casada con José? ¿Te acuerdas que José el carpintero, quería dejar a María porque ya había concebido? Y entonces en sueños Dios le manda por el ángel: José, no dejes a María, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es de Dios. Ella va a traer al Salvador del mundo, al Mesías. Él va a ser el Hijo de Dios, el Santo de Israel, el Mesías prometido, el Hijo del Altísimo. Entonces José reflexiona, porque dice en Mateo, no queriendo difamarla, o sea, que la apedrearan a María, quiso dejarla secretamente. Pero el ángel de Dios, mandado por Dios, Dios le da sueños, el Espíritu Santo le da sueños: José, no dejes a María, porque lo que en ella es concebido es del Espíritu Santo, porque será el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Entonces, cuando Dios se le aparece por medio del ángel y del sueño, entonces cree José.
porque Dios se les aparece personalmente por esa revelación tremenda, contundente. Entonces, también acusaban al Señor Jesucristo. Acuérdate de lo que pasó con tu mamá. Tu mamá la acusaban de fornicación que había concebido antes de ser casada. Entonces, eran tremendos. Y sí se los dijo, vosotros habláis por vuestro padre el diablo, estaban endemoniados. Eran tan endemoniados que quisieron matarlo y lograron matar el cuerpo. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Dios, a él no pudieron matarlo porque resucitó victorioso. Aleluya. Y resucitó para darnos vida hoy, después de 2000 años, a nosotros los cristianos actualmente. Bueno, hasta ahí, hijo, porque está muy largo, está difícil, es muy, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto es muy fuerte, es muy tremenda la palabra de Dios. Muito bem. Aqui a irmã Rebeca fez, em resumo, não é? Primeiro nos comenta um ponto que o povo de Israel discriminava aos outros porque se sentiam totalmente eleitos, não é? E que estavam no correto, até eles afirmam que eram filhos de Deus aqui. Por outro lado, também a irmã Rebeca comenta que era uma maneira de ofender ao próprio Senhor Jesus, não é? Atacando ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus nasceu de uma maneira totalmente diferente, não é? E aquele escândalo e aquela situação que viveu José. Mas pronto, o facto é, depois o Senhor Jesus vai responder. Já não vou comentar isto, só vamos ler para começar a pensar o que vamos estudar a próxima semana. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Lá está. Uma parte importante é poder ouvir a palavra de Deus para compreender o que o Senhor Jesus nos quer dizer. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Lá está, o Senhor Jesus aqui já foi com todo, já tirou qualquer coisa intermediária, já foi direto. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Lá está. Así vamos a terminar o estudo, o bueno, vamos a tratar este tema próxima semana, mas vemos como o Senhor Jesus vai debater isto que eles estão a dizer e vai ensinar para eles e demonstrar de forma direta por que eles não são de Deus. Mas já veremos isso para a semana. É um tema muito interessante e também que nos ajuda a nos compreendermos, não é? A grande diferença de ser filhos de Deus, discípulos de Deus, ou não, não é? E esperemos que não estar nessa situação. Também isso nos ajudará a estar alertas. Pronto, é isso. Um abraço. Nos vemos para a semana. Paz do Senhor. Un abrazo. Gloria a Dios, aleluya. Ana.